que a gente vai falar hoje, que é de produtividade na quarentena. E aí, a Lu achou umas informações ótimas sobre produtividade, na verdade, ser um mito, né, nesse período. Fala um pouco, Na Lu. verdade, a gente estava falando sobre produtividade em geral. A gente já vive num ambiente que a produtividade ela é muito exigida, né? Agora, na quarentena, isso virou uma piração, assim. E os pacientes estão sofrendo muito com isso, porque tem a comparação, né, que é outra distorção cognitiva que atrapalha muito isso, e parece que está todo mundo agora, né, nessa romantização da quarentena de que eu vou resolver minha vida, que eu vou organizar minha casa, que eu vou me aprofundar no trabalho, que eu vou ler aquela lista de livros que eu tinha para ler, que eu vou ver todos os filmes. Não é isso que vai acontecer. E não é isso que as pessoas estão dando conta, né? As pessoas que estão trabalhando em casa estão trabalhando mais. De novo, um recorte do meu consultório. Mas os pacientes têm dificuldade de organizar essa rotina do trabalho remoto, do trabalho de home office. Também tem uma questão de que está todo mundo um pouco preocupado com os empregos, então estão mostrando um pouco mais de serviço, então ficam muito disponíveis, né? E aí, em meio a isso, o que é ser produtivo e o que não é, né? Eu pesquisei algumas coisas que vai por terra essa coisa da produtividade na quarentena. Primeiro que a nossa noção de tempo para executar uma tarefa, ela é subestimada. Então, você já deve ter feito isso, tá? E eu faço isso direto. E as pessoas do YouTube também De vão achar que fazer vou dar isso. conta de tudo Que e, na achar que eu vou dar verdade, conta. não. O que uma tarefa que eu acho que vai demorar 10 minutos, na verdade demora 30, né? Ou uma tarefa que eu acho que vai demorar uma horinha, quando você vê, você passou a tarde inteira ali, né? Então, quando eu estabeleço tarefas para mim, eu subestimo o tempo. O engraçado é que quando eu estabeleço para o outro, para outras coisas, eu superestimo. Eu não sei por que isso acontece, mas quando a gente pensa que alguém vai fazer uma obra, a gente vai pensar, não, vai demorar pra caramba. Quando a obra é na minha casa, eu juro que um mês vai resolver, Aham, entende? Então a gente cai sim. nessa cilada. Aí fica, para você organizar o seu dia, suas tarefas, você tem que pensar no seu histórico. Então não compara com uma idealização, mas eu levei 30 minutos para lavar a louça, então eu levo 30 minutos a 40 minutos para lavar a louça, dependendo disso, né? E aí tem uma coisa que é muito importante, que é, quando a gente está em casa, a gente tem muito distrator, né? Do que quando a gente está no trabalho. E eu vou dar um exemplo pessoal, sei lá, o gato vomitou, sei lá, a Cissa vomitou esses dias. Quando eu tô fora trabalhando, eu chego em casa, ainda eu vejo que ela vomitou. Quando você tá aqui na casa e vê que ela vomitou, você vai querer limpar na hora, né? Claro que eu limpei na hora, mas isso já atrapalha a sua rotina, né? Quem tá com filho em casa, tá muito difícil de ser produtivo, né? E ainda vem todas essas... a nossa anti-live aqui é que a internet está forçando que a gente seja produtivo nesse momento. E outro problema é ser produtivo num momento de vulnerabilidade intensa, partindo do pressuposto que tá todo mundo mal, tá todo mundo preocupado, todo mundo tá angustiado com o que tá vivendo, o foco atencional vai diminuir. Então não tem como eu me concentrar num livro que eu sempre quis ler pensando no coronavírus, entende? Não tem como eu focar ou ser mais produtivo no trabalho se eu estou pensando nessa coisa da pandemia que todo mundo está pensando, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Thay? Você está sentindo? Sim, eu acho que tem uma... que o que é um distrator e o que é difícil também não é nem só pensar no que está acontecendo nessa pandemia. É que tá todo mundo muito bravo. Não tá ninguém feliz, assim. Tipo, não é uma escolha. Não foi uma escolha estar em casa e Isso. estar, para quem pode, né, estar trabalhando de casa. É óbvio que a gente precisa muito deixar claro que a gente está falando de um recorte de quem está podendo trabalhar de casa, né? Que é Tem uma muita gente que parcela, tá e é uma e a gente... parcela que chega pra gente no consultório também, né? Por questões óbvias, Sim, de quem tem acesso a fazer psicoterapia e etc. sim. Mas não é uma situação de escolha. E isso gera uma frustração. Então é quase como se assim, se fosse para eu escolher fazer home office, eu ia querer dar uma pausa, eu ia querer poder, Claro. sei lá, ir no mercado, eu ia querer poder fazer meu exercício na rua, parar para ir na academia.
Então, assim, é uma série de frustrações e se organizar no meio de uma frustração, e aí vem um achado interessante também que eu encontrei fazendo os estudos para falar aqui hoje, é que quando a gente deixa de fazer algo, quando a gente procrastina algo, isso não é sobre preguiça, né? Isso não é sobre produtividade. Isso é sobre as emoções que eu tento evitar de entrar em contato, que estão relacionadas àquela atividade que eu estou evitando fazer. E aí falando sobre isso no trabalho, é uma atividade que agora está gerando medo, né? Porque os pacientes estão trabalhando remoto, estão trabalhando mais para mostrar esse serviço para a empresa com medo de de ficar desempregado, né? De ser demitido. E aí, voltei, saiu aqui, deixa eu... Voltou, Quando você deixa eu vai entrar. trabalhar, quando você vai trabalhar, você acaba enfrentando também aquele medo ali de ser demitido, tá aqui, né? Tá aqui, ó, respirando no seu cangote. Então eu tenho que fazer tudo muito Sim. bem, porque senão vão achar que eu não sou tão bom, tão necessário na empresa Que eu não sou necessário. né? Então, e aí a preguiça vem, né? Porque é exatamente o que você falou, mas não é uma preguiça, né? É uma dificuldade de lidar com aquele sentimento, né? E aí, ainda tem tanta coisa para falar sobre isso, principalmente, então a gente já falou do foco atencional, que ele não tá, a nossa atenção sustentada, a atenção ela tem a ver com engajamento, ela tem a ver com motivação. Então, se eu tô mal, né, como você falou, minha atenção já está reduzida, então minha atenção sustentada está prejudicada. E agora a gente vai falar também de uma coisa de estabelecer novos hábitos de uma maneira compulsória. Ninguém escolheu estabelecer novos hábitos, entende? Porque quando eu estabeleço algum hábito novo, porque eu quero muito, né, aquilo, já é mais fácil. Ainda assim é difícil, porque estabelecer novos hábitos, neurologicamente falando, a gente tem que estabelecer uma memória operante. O que é uma memória operante? Memória operante é quando você faz uma atividade sem pensar já. Quando você começa a andar de bicicleta pela primeira vez ou dirigir, você tem que ficar pensando o que você tem que fazer. Com o tempo que você faz aquilo, então você precisa de tempo, fazer aquilo repetidamente várias vezes, né? Com o tempo que você faz aquilo já fica na memória operante. Então com o tempo você vai andar de bicicleta e não precisar pensar em como dirigir a bicicleta, porque aquilo ficou automático, né? É a mesma coisa de dirigir. Quando a gente está dirigindo, depois de um tempo, a gente não fica pensando qual marcha que tem que passar, enfim, porque aquilo virou uma memória operante. E para isso acontecer, demora de 2 meses a 9 meses, é uma média, né? Então, pensando que a gente vai estabelecer novos hábitos estando dentro de casa, não vai dar tempo, né? Espero, né? Espero que a gente não fique 9 meses em casa. Sim. Né? Espero que, mas a estatística, a estimativa é que não vai dar tempo. Quando a gente começar a ficar habituado a ficar em casa, a gente vai voltar para a rotina de sair, né? Então, esse vídeo de hoje de produtividade em tempo de coronavírus é para vocês, gente, aceitarem que a produtividade está muito abalada mesmo, né? Sim. Tem uma questão importante sobre a criação de hábitos também, que é que existe um mito também de que vai vir uma força de vontade para eu fazer alguma coisa. E aí a gente espera vir a força de vontade para começar a fazer aquela coisa que a gente está procrastinando. Só que a força de vontade ela não existe de um ponto de vista de uma resposta mesmo, né? Do nosso cérebro. O que existe é uma criação de hábito. E para um hábito ser firmado, ele é relacionado a uma recompensa, né? Tem uma área ali do nosso cérebro, a Lu fala sobre isso super bem, mas a via do prazer, que ela é estimulada, né, por recompensas e principalmente recompensas imediatas. Então a gente consegue criar muito rápido, ao contrário desses 2 a 9 meses que a Lu falou, recompensas imediatas como, por exemplo, hábito de fumar um cigarro, né? Para quem fuma, existe ali, né, uma coisa no cigarro, uma substância que gera no nosso cérebro uma recompensa imediata, um relaxamento, e que por isso é um hábito tão fácil de ser criado, né? Comer um doce depois do almoço.
Exatamente. É. Então, são sempre substâncias, né, que são ali, que estão relacionadas com a criação do hábito. A força de vontade não é uma delas, né? Sim. Então, A pode quando a falar. gente pensa numa criação de algo que a gente precisa fazer, que a recompensa está lá na frente, a gente Uhum. não conta, né, com esse apoio da nossa fisiologia para ter uma motivação. E uma outra coisa que é importante também, a motivação, a gente pensa que ela precede a ação, mas ela não Uhum. precede a ação. Ela vem Exato. depois da ação. Ela vem depois que você percebe desse mecanismo de recompensa, que aquilo que você fez. É igual quando a gente começa uma atividade física, e a atividade física é legal de pensar, porque ela também tem um sistema neurológico ativado intenso, né? Depois da atividade física, do aumento da serotonina e da noradrenalina. Mas mesmo assim, quando a gente fala em começar uma atividade física, a maioria da população vai falar que é difícil engajar. Então é difícil Uhum. ir à academia. Depois que eu tô lá, é legal, né? Então, começar é difícil, porque a motivação, né, o engajamento, o sistema de recompensa, ele vem depois da ação, né? E aí, se você começa a deixar isso, aí, como eu falei, com padrão de hábito, né? Vai chegar um momento de 2 a 9 meses, você não vai achar gostoso ir para academia antes de ir. Isso nunca vai Uhum. acontecer, né? É. Mas você vai entender que aquilo já faz parte, virou memória operante. Então, claro que eu vou para academia, eu vou sempre, né? É esse horário e tal, né? Eu vou para academia e aí quando você deixa de ir, você sente falta, porque você gerou o hábito, mas não porque você tava, não vem essa motivação do além, né? Então, pensando Que é muito, só para complementar essa motivação do além, né? Que é uhum, muito um discurso que é vendido pra gente, né? Da motivação, que vem até para incentivar a gente a engajar em hábitos que querem ser o quê, gente? Vendidos, né? sim, com certeza. Então, a De que a motivação foi vida vai ser mais inventada. feliz. A vida foi inventada pelo capital, a motivação foi inventada pelo capitalismo, gente. É o que deu para E é compreender. ruim. Eu fico com bode quando pegam as palavras da psicologia e transformam. Motivação é uma delas. É, Principalmente RH de empresa. Nada contra, mas assim, algumas palavras viram moda. Agora é resiliência, a palavra da é, moda. Mas que as pessoas usam de uma forma totalmente errada. E sim. motivação é a pior dessas. E até eu uso muito a palavra motivação no consultório para fazer psicoeducação, mas eu sempre falo, gente, peraí, motivação não é essa felicidadezinha, não é, ai, vamos lá fazer. Tudo que eu faço é motivação. Eu beber um copo d'água é motivação. Eu tá aqui fazendo esse vídeo é motivação, mas aí a gente pode pensar até em Fala, outro beber nome que água. seria. Eu não tô sem hoje. Mas seria volição, que a gente pode. É outro nome para motivação. Volição. O que é isso? É você engajar numa atividade. E isso não quer dizer que vai ser bom, gostosinho, e produtividade tem esse discurso em volta, né? E aí a gente pensou fazer esse vídeo porque as pessoas estão se cobrando muita produtividade nessa quarentena, que agora vão resolver a vida. Isso não vai acontecer, gente. Eu sinto dizer, né? Porque não é possível mesmo. Psicologicamente falando, a gente não está com essa estrutura, porque o lado externo, o fator ambiental, está muito difícil. Então, o meu lado interno, os meus recursos internos de enfrentamento estão sendo desgastados para a gente conseguir seguir. Então, não vai ser produtivo, né? Uma paciente, tenho 2 casos de pacientes que eu acho legal dividir com vocês. Uma, pensando nessa questão do tempo, jurava, está trabalhando de casa, que nessa história de trabalhar de casa, ela ia conseguir adiantar, olha a piração, tá? Ela, piração de um jeito positivo, Com justamente para todo isso. respeito. Com todo respeito. A gente conversou sobre isso, eu não quero criticar a paciente, de jeito nenhum. A gente faz isso. Ela achou que na quarentena ela ia conseguir adiantar o trabalho, porque ela mora com pais idosos, ela também, além de trabalhar, ela cuida dos pais, né? Um tem Alzheimer, a outra tem problema de saúde bem sério, então ela na quarentena vou adiantar o problema, porque se por acaso os meus pais ficarem doentes, eu vou ter tempo para ficar com eles no hospital ou para cuidar deles. Só que isso não aconteceu. Ela não vai conseguir adiantar o trabalho.
Porque ela está trabalhando na casa, os pais estão ali, as coisas de casa estão ali, os distratores são maiores. Entende? Olha como é sofrido esse pensamento, né? E como ele Sim, vai indo de uma forma muito punitiva. Porque, em contrapartida, as redes sociais, ou as pessoas amigas delas, estão cozinhando bolo, estão fazendo atividade fazendo física, yoga. estão fazendo happy hour, estão fazendo yoga, mas vamos combinar que essa pessoa que está postando, que está fazendo bolo, gente, eu tenho certeza que ela passou o dia inteiro se organizando para fazer aquele bolo. Para fazer o happy hour e encontrar com os amigos pelos aplicativos coletivos, ela passou o dia inteiro se organizando para conseguir fazer aquilo. Então, as pessoas não estão fazendo tudo, entendeu? Se alguém estiver fazendo tudo, se você que está aí assistindo este vídeo, estiver trabalhando, fazendo bolo, limpando a casa, fazendo atividade física e fazendo o happy hour, avisa, que eu quero conhecer. Fala pra gente o que você faz, porque tudo que a gente está falando vai contra isso, né? Outra paciente também, outro caso diz muito sobre isso. Era um domingo, ela falou, ai, foi horrível meu dia. Eu atendo ela na segunda-feira. O meu dia foi horrível porque eu passei o dia inteiro vendo série e a única coisa que eu consegui fazer foi preparar o feijão da semana. Aham, num domingo. É no domingo. Aí eu falei, tá, o que te puxou? Ela, poxa, eu queria ter feito atividade física, eu queria ter lido um artigo acadêmico que eu me propus a ler e não li, eu queria ter organizado meu armário, ela queria um monte de coisa no mesmo dia. Sendo que, assim, tem questões de ansiedade, tem questões de depressão. Como que vai fazer isso, né? Para quem tem problemas, quem já tem problemas de saúde mental, né, sintomas de depressão, ansiedade, isso é muito pesado, né? Essa cobrança agrava ainda mais, pesa ainda mais, né? Vem uma coisa de culpa, né? E eu falei, mas como assim? Por que você esperava? Ah, minhas amigas estão fazendo atividade física. E eu não tô. Eu falei, gente, você conseguiu fazer o feijão da semana. Eu nunca consegui Uhum. fazer o feijão da semana. Sim, Entende? Então, sim. essa comparação é muito punitiva. Muito, muito. Então, galera, eu sei que tem muita coisa legal na internet, mas assim, escolha uma coisa para você fazer e não fica cobrando fazer a aula de yoga, que não dá tempo. Tem várias aulas de yoga que eu queria ter feito e não caso no meu horário, não vou catar aí. Enfim. Sim. Bom, Lu, a gente está caminhando para o final. Uhum. Tem uma questão importante que eu também encontrei pesquisando aqui para falar um pouquinho, que eu acho que eu falei um pouquinho no início e vou retomar para desenvolver, que é sobre a procrastinação, né? Tá todo mundo falando dela também. Uhum. Sim. E aí, o tanto de post que tem de dicas para lidar com a procrastinação, como lidar com a procrastinação e etc. O que fazer, como iniciar um hábito e etc. Gente, dicas são sempre muito bem-vindas. A questão é que as dicas elas são sempre feitas, né, generalizando coisas que funcionam. E Uhum. aí é um pouco cruel, né? A gente pensar que aquilo que é generalizado para todo mundo não funciona para mim. Então aqui no clube a gente evita um pouco essa coisa dos 5 dicas e etc. Mas a gente quer propor reflexões. E uma reflexão importante sobre a procrastinação é que a gente pensa que ela é uma preguiça, mas que na verdade ela tem uma função psíquica importante, que é de Uhum. regular uma emoção negativa que eu tô tendo em Uhum. relação a fazer aquela atividade. Sim. Então, eu tô procrastinando, sei lá, escrever meu TCC. Talvez seja muito mais produtivo a minha reflexão e o meu mergulho mesmo no sentimento que o meu TCC está me trazendo cada vez que eu sento para fazer, do que eu Uhum. pensar em dividir ele em mini partes e me dar mérito a cada parágrafo que eu escrever e Uhum. etc. Porque, na verdade, o que eu preciso é lidar com essas emoções negativas que vêm cada vez que eu sento para fazer ele. Né? Você deu Sim. um exemplo do trabalho lá no começo do vídeo, né? A mesma Uhum. coisa. Tá todo mundo com sentimentos mistos, né? Sim. E a gente não tem previsão do que vai acontecer com os trabalhos, com as pessoas que estão empregadas, muita incerteza e etc. Então, vale muito mais uma reflexão sobre esses sentimentos que eu estou tentando evitar
E aí vem uma outra coisa que a gente sempre fala aqui no clube, que eu e a Lu, nós somos pró-sentimento negativos. Sim. Então, evitar eles, né, não é a melhor forma de lidar com eles, mas entender o que que eles estão tentando te comunicar. Que talvez aquele TCC esteja chato porque você não tem interesse no assunto. Porque talvez se formar para você signifique uma pressão na sua família. E aí é sobre isso que você tem que pensar, né? E não sobre, é porque eu sou preguiçoso e não tenho força de vontade. Eu acho que ajuda um pouco a você ser um pouco mais compassivo com você mesmo. De compreender. Porque se for um amigo contando pra você que tá tendo essa dificuldade, você não ia falar que ele é preguiçoso. Mas a gente fala isso pra gente mesmo. É Né? muito curioso, né? Pensando nessa coisa de não levar dica, o que a gente fala muito, a teoria cognitiva fala muito sobre isso, assim, de o que você falaria para outra pessoa com o mesmo tema, né? Como você seria com o outro. Até essa questão do tempo que eu falei no começo, né? Porque contra a gente, tudo bem ele levar meia hora para lavar a louça, só que eu tenho que lavar a louça em 10 minutos, né? Enfim. Então, não é uma dica. A dica é, esquece as dicas, esquece as receitas, olha para os conhecimentos, né? O que eles estão dizendo sobre isso e tenta olhar um pouco de fora de como que você falaria para um amigo ou sei lá, para o seu irmão ou alguém próximo, como que você... a gente tem mais compaixão com o outro do que com a gente, né? Então, trazer essa compaixão para você mesmo e não se cobrar ser produtivo na quarentena. Faz o que você dá conta. E questione mesmo esse dar conta, se ele é real ou se ele é... Porque as pessoas fazem listas de eu quero fazer isso hoje. Aí, aí chega no final do dia, não consigo completar. Então, aquela lista, ela não está coerente com o que você dá conta. Então, diminui ela. Prioriza mesmo assim. E entender que a gente não está no momento bom e vai ser muito difícil ser produtivo por tudo isso que a gente falou, né? Sim. Então, é isso. Sim. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Acho que já falou tudo, resumindo. Sem produtividade, gente. Menos. Isso. Não brincando. É isso. Tá bom? Então tá. Bom, gente, beijos. Espero ter contribuído com essa reflexão. E até o próximo vídeo, então. Beijos. Tem uma coisa que eu quero falar. Lembrei. Foi muito bom a resposta do nosso projeto social. A gente já tem muitas pessoas inscritas, então a gente vai tirar um pouco do ar agora, porque para a gente dar conta da demanda que apareceu. Se você ainda não, se você se inscreveu e não recebeu mensagem, você vai receber. Sim. Todo mundo que se inscreveu vai entrar, ainda que tenha uma fila de espera. Todo mundo vai entrar. A gente decidiu suspender para dar conta do volume que apareceu. E aí, depois que a gente der conta, se precisar, a gente abre de novo. Tá bem? Sim. Beijo, gente. Beijo. Tchau, até a sauna. Até amanhã.